Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Clarissa, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem. Muito frio aí? Agora está melhorando. Melhorando quer dizer o quê? 5 graus positivo? É próximo de zero. Está ficando positivo agora. Meu Deus do céu! Olha, eu reclamo do calor, mas 5 graus assim, 1 grau eu não ia aguentar, não. Olha, Só não sei se Deus. vai dar para ver. Olha só lá fora, tá dando para ver como é que tá, com a neve derretendo? Caramba! Meu Deus do céu. Aí vocês estão com fuso horário a menor, é isso? Aqui são 5 horas da tarde. Ah, tá. Por causa disso que está tudo claro aí. Que bom, que bom. Aqui consegui chegar, vim nadando. Mas está tudo certo agora. Veio de barco. Vim de barco para cá. Muito bem. Então vamos dar início aos trabalhos. Essa reunião pública da divulgação doutrinária é reunião organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Hoje a nossa convidada fala diretamente do estado de Michigan, nos Estados Unidos. É isso, Clarice? Muito bem. A página de abertura é do livro Mar de Luz, Chico Xavier é um médium, Batuíra é o espírito. Ela é o número 48 e se intitula Solidariedade. E diz assim: benditos aguilhões da vida que nos impulsionam para a frente. A forja da provação funciona para todos. Hoje, um de nós. Amanhã, outro de nós. Doemos nossas mãos em solidariedade fraternal. Amparemo-nos. Uma planta, por mais preciosa, está exposta no campo à influência dos parasitos que, por vezes, lhe ameaçam as melhores possibilidades. Somos uns pelos outros. Pertencemo-nos. Estendamos nossos braços aos companheiros em necessidade. E quanto ao mais, avancemos. Vamos à nossa prece. Jesus, amado e querido Mestre de nossas vidas, muito obrigado pela oportunidade da divulgação da tua doutrina espírita. Pedimos que envolva a tua serva que fará uso da palavra essa noite. Que a nossa irmã Clarissa possa contar com a boa assistência dos espíritos dirigentes desse trabalho e que possamos aprender um pouco mais dos ensinamentos imorredouros que a doutrina espírita nos traz. Se conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa convidada, Clarissa Ferola, diretamente de Michigan, nos Estados Unidos, está com a palavra. Vamos ouvi-la com atenção e carinho. Está com você até 7:50, tá, por favor? Tá, uma maravilha. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar aqui alguns slides. E, mais uma vez, nós queremos agradecer à Casa de Batuíra pelo carinho. Temos uma amizade muito especial com a casa e a gente ficou muito feliz de poder estar com vocês hoje, aqui para refletir, né? Todos nós estamos aqui para estudar, para aprender e, com o auxílio de Deus, nos melhorarmos. Então, esse tema que nós estamos trazendo hoje é um tema que vai falar sobre a nossa reforma íntima, sobre a renovação do nosso ser, das nossas atitudes. E nós que somos espíritas nesta encarnação, sabemos da importância fundamental da renovação interior. E gostamos assim de comentar
que muitas vezes a gente chega na casa espírita e temos assim algumas etapas, algumas fases, alguns momentos que estamos vivendo. E até a propósito da mensagem de abertura que o nosso querido Hélio leu, que falava que hoje somos nós, ou hoje é o outro, e amanhã podemos ser nós, a passar pelo momento da dificuldade, da dor. Então, nós temos esses momentos. E também no Espiritismo não é diferente. Acredito que muitos de nós chegamos ao Evangelho, essa doutrina, pelo chamado da provação, do sofrimento, e vivenciamos aquele momento de estudo, de aprendizado. A gente bebe daquela fonte do Evangelho, a gente tem muito a aprender, uma curiosidade, tudo que o Espiritismo pode nos trazer de informação. E essa é uma etapa muito importante, em que a gente se pega ampliando o nosso horizonte, a nossa consciência, a nossa visão de mundo, que muitas vezes muda completamente, principalmente para aqueles de nós que chegamos na doutrina já na idade adulta. Alguns têm a bênção de receber desde pequenininho, né? Mas muitos de nós vamos chegar depois nessa doutrina. Então, a gente tem essa etapa em que nós somos chamados a estudar, a aprender. No nosso entendimento, temos também uma outra etapa, que ali tem uma sobreposição, mas que caminha junto, mas geralmente vem um pouquinho depois, que é esse momento em que a espiritualidade, Deus, espera de nós a aplicação de toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento que a gente está adquirindo do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós vamos aqui refletir sobre isso, né? O que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus está nos convidando para que a gente possa, na nossa existência, dentro das nossas forças, dentro das nossas capacidades, que a gente possa estar aplicando na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual, né? Para que não aconteça conosco, como alguns relatos mediúnicos que nós temos de obras respeitáveis, em que grandes tarefeiros, muito esforçados, bem intencionados, mas que chegando lá na vida maior, depois da desencarnação, se deram conta do tempo perdido e de quantos avisos, quantas oportunidades deixamos passar, não é? Então, que a gente possa estar abrindo nosso coração para a gente pedir a Deus e refletir sobre isso. O que Deus, o que a vida está esperando de cada um de nós, em termos de renovação interior, nesse momento, o que nos é possível fazer pela nossa evolução. Então, nós gostaríamos de começar essa reflexão falando dessa linda parábola que é do nosso conhecimento, da maioria de nós, a parábola do filho pródigo, porque, em verdade, muitos de nós somos filhos pródigos, não é? E podemos estar em vários momentos dessa prodigalidade, dessa estrada que esse filho percorre nesse conto narrado por Jesus. Podemos, muitas vezes, estar no momento do sono, da consciência de sono, ou da inconsciência, em que, tal qual esse filho pródigo, se despede do pai generoso, sem se dar conta do estrago, das escolhas ruins que fazia para si próprio, gasta de forma indevida tudo que tem. Então, muitas consciências estão neste momento,
no momento da prodigalidade, ainda dormindo para a responsabilidade diante da vida, diante de Deus, da lei divina, de si mesmo, enquanto que outros de nós podemos estar no momento do despertamento, aquele momento em que o filho cai em si, quando se depara ali com os porcos, naquele chiqueiro, comendo a comida dos porcos, o momento da dor, o momento da provação, o momento da dificuldade, da expiação, às vezes pela enfermidade que vem nos chamar, pela dificuldade material, pelo transtorno emocional, pelos conflitos na família, todos os tipos de dores que nós passamos, que muitas vezes são aquele momento, a representação ali naquele filho que se depara, onde eu estou, onde eu vim parar. Porque então, ao cair em si, ele deseja voltar para o Pai. Então, algumas consciências estão nesse momento, no chamado, sendo chamadas para despertar através da dor. Enquanto que outros, já mais felizes, já se deram conta há algum tempo e já estão caminhando de volta para o Pai. Uma caminhada que nós não sabemos, possivelmente longa, mas já estão fazendo o retorno para esse Pai, para a harmonização com a lei de Deus. Então, falando sobre este momento, que é o cair em si. Cair em si nada mais é do que dar-se conta, né? Então, aquele instante, segundo a definição aí do dicionário, em que nós reconhecemos os nossos erros ou as nossas imprudências, depois de termos iludido com algo. Tomar consciência do que fizemos ou do que íamos fazer. Então, vejamos que interessante esse conceito em que a gente se dá conta após um momento de ilusão. Muitas vezes os nossos erros são assim, são fruto de ilusões. Então, são concepções errôneas que nós temos sobre a vida, sobre nós, são quimeras que nós adotamos, que nós alimentamos nessa existência, em outras vidas, e a gente vai atrás daqueles sonhos vazios, daquelas fantasias infantis, e quantas dores isso traz, não é? Até que chega um momento que a gente tem que se dar conta, porque está no Evangelho que a verdade tem que vir à tona, não é? Então, a verdade vem à tona no nosso próprio coração, na nossa consciência, e a gente vai se deparar com os acertos que precisamos ter diante de nós e diante de Deus. Então, é esse instante que muitas vezes é doloroso, mas é libertador, porque nos permite, então, mudar o nosso caminho, aquela trajetória que nós até então estávamos percorrendo. E nesse pequenino trechinho de uma mensagem que nós encontramos assim na internet, na verdade de um blog, são reflexões de um confrade espírita, nós achamos muito interessante compartilhar esse respeito, que é uma reflexão tão singela sobre o tema, mas ao mesmo tempo tem uma outra perspectiva sobre esse cair em si. E o nosso companheiro vai dizer que quando a gente cai em si, nós descobrimos o que nós somos, descobrimos para onde vamos, reconhecemos o nosso valor, o nosso potencial, e como desenvolvê-lo, como encontrar e expandir a nossa luz, iluminando-nos e iluminando o mundo.
porque muitas vezes a gente tem esse conceito também de que se dar conta é só para fazer as constatações dolorosas sobre o nosso ser, olhar os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo, cair em si também é conhecer o mundo ignorado até então sobre nós, das nossas potencialidades, das nossas virtudes e de uma série de habilidades, de talentos que Deus colocou no nosso coração, que até então estava ali oculto, abafado, não é? Então, a todo momento, nessa caminhada de autoconhecimento que nós vamos fazendo à luz do Evangelho e da doutrina espírita, nós vamos então tendo várias dessas pequenas quedas, né, em que a gente vai se dando conta de quem nós somos ou quem nós podemos ser, que afinal somos um ser em transformação constante. E eu separei aqui essa mensagem do grande terapeuta Carl Gustav Jung, que é a respeito do tema que me chamou muita atenção. E ela fala assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E vamos assim refletir um pouco sobre isso. Jung, que foi esse grande sábio, estudioso do psiquismo humano, da mente humana, ele compreendeu ao longo da sua vida essa realidade de que muitos de nós passamos a nossa existência olhando para fora e acreditando que os nossos problemas, as nossas dores ou que a nossa alegria estão fora de nós. Então a gente permanece por muito tempo projetando para fora as nossas aspirações, os nossos desejos e permanecendo nesse estado de sonho, de ilusão. Ao passo que chega um momento em que nós somos convidados a fazer um mergulho para dentro de nós. E quando a gente começa a olhar para o nosso interior, para o nosso ser, aí então é que a gente tem um despertamento para a vida, para a realidade da vida. Porque aí nós vamos perceber que as nossas dores somos nós que causamos. E que a nossa alegria, a nossa paz, nossa plenitude, também somos responsáveis por ela. E a gente vai deixando de depender das coisas externas, como a espiritualidade vem sempre nos ensinar, nos aconselhar, né? Sejam elas materiais, o apego às coisas materiais, mas também, às vezes, a pessoas, a circunstâncias, a afetos, né? E a gente vai deixando, então, de considerar o que está fora mais importante, para perceber que é o que está dentro de nós, a nossa sintonia espiritual, os pensamentos, as emoções que nós vamos aprendendo a iluminar, a cultivar. E é isso que vamos assim forjando, criando o nosso estado de harmonia, não é? E esse é o despertar. Quando a gente começa a perceber que não é o outro que necessariamente me incomoda, que me faz triste ou me faz feliz, mas que é a forma que eu vejo aquela circunstância. Muitas vezes a gente fala assim: ah, mas Clarissa, aquela pessoa me prejudicou. E como que isso não vai me fazer triste? Como que eu não vou ter uma mágoa, uma raiva daquela pessoa, colocando uma situação prática, né? E, em verdade, a gente vai entendendo que quando nós desejamos compreender, se a gente pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a espiritualidade,
para que amplie o nosso entendimento, a nossa compreensão, a gente vai começando a compreender as pessoas de uma outra forma e a nós mesmos também. E a gente vai ver que às vezes a gente tem um apego e se sentir daquele jeito, porque é a única forma que a gente conhece, né, até então sobre a vida, e se vitimizar ou em se sentir mais frágil em relação àquele ato, por mais difícil que seja. E a gente vai então iluminando o nosso entendimento sobre aquele fato e se libertando dele, né? Então tudo está, toda essa riqueza, todo esse potencial está dentro de nós, permanecendo então, aguardando para ser explorado. Então a nossa vida, como nós estávamos refletindo, ela é fruto de nós mesmos, é fruto do nosso interior, como a doutrina espírita vai nos ensinar muito bem, pela lei de causa e efeito. E nisso a gente pode refletir de forma constante, nos fazendo algumas perguntas. Como é que eu vejo a vida? Como é que eu percebo as pessoas que estão próximas a mim, ao meu redor? Como é que eu vejo, às vezes, aquele irmão, aquele confrade, que é um pouco, como vamos dizer, difícil, né? Às vezes uma criatura que se apresenta para a gente difícil, ou no trabalho, aquele colega de trabalho difícil, que a gente dá bom dia, a pessoa não responde, né? Ou que está sempre com aquele semblante fechado. Então, como é que eu vejo isso? Por que isso me afeta? Por que isso me magoa? Por que me fere? Por que aquela pessoa me desperta incômodo, ou mágoa, irritação, né? E aí a gente diz, mas a pessoa tirou a minha paciência. Ou será que somos nós, como se fala, que já não tínhamos a paciência, né? Então, se a gente tivesse realmente um pouco mais de paciência, talvez não nos incomodasse, né? E depende muito do nosso estado de espírito. Todos nós temos assim histórias, né? Algum momento que a gente estava assim muito bem, de muito bom humor, e que às vezes a gente fala assim, não, deixa para lá, né? Você está com o seu coração tão cheio que você não permite que o outro te afete. Você releva aquilo. Mas também se estiver no dia ruim, aí não, se pisou no meu pé, já era, né? Então nós somos assim muito inconstantes. Então a forma que nós percebemos as pessoas, isso fica para nossa reflexão diária, para nossa revisão diária. Quando nos pequenos fatos que acontecem todo dia, podemos aprender com eles, né? Então, às vezes, a gente teve um conflito no lar, um conflito no trabalho, na rua, e no nosso momento de oração de noite, com nossos anjos da guarda, ou no culto do nosso evangelho, a gente orar a Deus e a gente perguntar, Senhor, me ajuda a iluminar isso aqui que aconteceu, me mostra como eu posso ver essa situação de outra forma. Como eu posso perdoar essa pessoa? Será que tem algo sobre esta pessoa que eu não sei? Me deixe saber. Talvez essa pessoa esteja passando por um problema, por uma enfermidade, por um transtorno, por uma obsessão. E eu não sei de nada disso. Isso me aborrece, isso me irrita, isso me gera mal-estar, né? Então, quando a gente pede a Deus com humildade, com sinceridade, sempre vem o auxílio, vem a resposta, para que a gente consiga mudar essa forma, às vezes um pouco engessada, da gente ver as coisas, que a gente tira conclusões sobre tudo, né? E também com relação a nós mesmos, né? Como eu vejo a mim mesmo? Então,
ontem falava até com o meu marido sobre isso. Nós temos, assim, alguns conceitos tão limitantes sobre nós, e eu acho que a maior parte do que a gente pensa sobre nós mesmos talvez não seja verdadeiro, né? Imagina o impacto que isso tem na nossa vida. Vou dar um exemplo pessoal, até peço assim, licença a vocês, né? Mas para tornar isso uma reflexão palpável para a gente. Eu comentava com ele que há cerca de pouco mais de 10 anos atrás, né, quando eu estava na casa espírita assistindo palestras, eu sempre dizia: nossa, eu nunca me vejo fazendo estudo. Acho que é impossível, né? Isso não é para mim. Eu sou muito tímida e não tenho essa vocação. Imagine, né? Então, eu acho até que para ler só aquela mensagenzinha de abertura, eu já achava que era demais, né? Então, às vezes, o quanto que nós nos limitamos, né? Claro que a gente está longe de ser Haroldo Dutra Dias, né? Divaldo Franco, mas não temos esse dom da oratória, né? Mas como estamos errados também ao nosso respeito, né? Sobre nossos potenciais, sobre a nossa capacidade, como a gente falava agora há pouco. Então, esse olhar para dentro, esse cair em si, tem muito a ver com isso também, né? A gente vai desconstruindo esses autoconceitos que nós temos, essas crenças limitantes que às vezes vêm da nossa educação, da infância ou de outras vidas, e a gente vai assim permitindo que o melhor em nós aos poucos floresça. Então, aí estamos nós, né, diante do espelho da consciência. Muitas vezes somos esse gatinho. A gente se vê como se fôssemos um leão, né? Ou seja, a gente superdimensiona, a gente se engana, se ilude, né? O nosso ego fica inflado e a gente acredita que tem certas qualidades, que tem certas virtudes que não temos, né? E eu me lembro agora até de uma historieta muito interessante de um confrade trabalhando na reunião mediúnica em Niterói, no Rio de Janeiro, e uma vez compartilhou conosco um ensinamento que a espiritualidade trouxe na reunião. Eu não me esqueci daquilo, achei aquilo sui generis, né? Achei muito interessante, que o mentor deu um aviso aos médiuns e falou assim: olha, meus irmãos, vocês não achem que o que vocês estão fazendo já é o bastante, porque estar aqui é apenas o começo. Então, o que vocês fazem hoje é um treino, é um aprendizado em termos de caridade, em termos de amor ao próximo. Não acreditem que isto aqui já é tudo, ou que já seja o bastante para vocês. Então, quantas vezes nós temos esses conceitos, né? E a gente acha que já faz muito, ou a gente acha que já sabe de tudo, né? Ou a gente acha que já é muito bom e que nada, né? Nós somos aprendizes ainda em muitos aspectos. Então, temos esse autoconceito, essa autoimagem aí que está distorcida, está em dissonância com a realidade. E, ao mesmo tempo, de outras vezes é o contrário. Às vezes nós temos esse rei, esse leão dentro de nós e não reconhecemos também, né? Então a gente tem ali toda aquela força
todo aquele potencial e a gente está se diminuindo, seja por uma culpa, seja por um medo, né? Então a gente se vê pequenininho, frágil, indefeso, incapaz. Então, o quanto a gente precisa realmente se dar conta pelo processo do autoconhecimento, à luz do Evangelho, de quem nós realmente somos. Porque, afinal, nós somos um ser complexo, somos um espírito imortal. E existe um conceito da psicologia que a benfeitora Joana de Ângeles, nas suas obras, vai explorar bastante sobre a mente inconsciente, que vai nos ajudar a entender muito dessa complexidade que nós temos, né? Então, nós temos uma parte do nosso ser que é consciente, que nós conhecemos. Ter consciência no sentido de que eu conheço, eu tenho acesso àquela informação. E essa parte, ela é pequenininha, né? Aí, nessa metáfora desse iceberg submerso na água, o consciente, a parte que eu conheço de mim, ela é muito pequena, mas a parte que eu ainda não conheço, que é o chamado subconsciente ou inconsciente, ela é imensa, é a maior parte do iceberg, que está ali submerso, oculto. Então, nessa parte do nosso ser, que é onde estão a nossa sombra, né, como fala a benfeitora, que é aquela parte de nós menos iluminada, são os nossos vícios, são as nossas memórias de dor que trazemos de outras vidas, dos nossos equívocos, são emoções, às vezes dolorosas, que ali estão guardadas, né? São as nossas ilusões do eu, como colocamos aqui, o orgulho, o egoísmo. E, ao mesmo tempo, temos também nossos potenciais divinos, que Deus colocou em todos nós. As virtudes, a sabedoria infinita e o amor. Estão tudo dentro de nós ali, esperando por ser conhecidos, por ser explorados, né? Então, eis aí a nossa complexidade e a importância da gente se conhecer, para que os aspectos sombra, os aspectos inferiores que nos caracterizam ainda, possam aos poucos ser transformados, ser reconhecidos, ser iluminados. Então, naquele momento do meu dia em que eu me deparo com uma parte de mim, que é uma parte menos iluminada, alguma emoção que emerge, né, de raiva, de tristeza, alguma perturbação passageira, é um momento que eu tenho de me conhecer. E depois, com calma, em oração, eu vou olhar para aquilo e eu vou pedir o auxílio da espiritualidade para que me ajude a iluminar, a saber por que eu me sinto assim, né? Por que muitas vezes o que nós fazemos inadvertidamente é negar ou reprimir a nossa má conduta, né? Principalmente nós que temos assim, um acesso ao Evangelho e a gente fala assim, ai meu Deus do céu, isso aqui de novo não, né? Então a gente quer negar aquele aspecto doloroso do nosso ser, quer reprimir, mas na verdade ele se manifesta para que a gente dialogue com a nossa inferioridade, né? Para que a gente compreenda. Então eu vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, a inveja, né?
Então, a inveja, todos nós sabemos que é algo pernicioso, mas, dada a nossa pequenez espiritual, a grande maioria de nós tem aqui, acolá, uma pontadinha de inveja. De repente, a gente se surpreende. Meu Deus, tive inveja de uma pessoa. Que coisa horrível, que triste homem que sou, que triste mulher que sou. Né? Ainda estou neste patamar espiritual. Mas, se a gente for olhar para aquela emoção com calma, se a gente for fazer o nosso silêncio interior, a gente vai perceber que a inveja muitas vezes nasce da nossa falta de autoestima, da nossa falta de auto-amor, de autocuidado. Às vezes a inveja vem de uma crença limitante que a gente tem sobre nós. Então a gente pode acreditar que a gente não vai conseguir alcançar aquilo que o outro alcançou, né? Então, a partir do momento que a gente vai fazendo essa busca para a gente se conhecer, a gente começa a ter compaixão de nós também. E entender, nossa, a inveja é uma ferida, é uma fragilidade emocional, é uma dor que eu tenho porque eu não me amo. Porque quando eu acreditar em mim, eu não vou ter mais necessidade de desejar o que é do outro. Eu naturalmente vou saber que se o outro faz, eu também posso. Embora com as minhas características peculiares que Deus me deu, né? Então, uma outra forma da gente ver aquela vicissitude, não só de julgar, de condenar, que é o que muitas vezes a gente faz com a gente. A gente se julga, se condena e se pune por se sentir daquele jeito, né? Por sentir uma raiva, uma mágoa, por sentir ciúme, né? E aí, à medida que a gente vai fazendo essa busca, a gente vai entendendo as razões, as raízes, as origens daquilo e o estrago que aquilo faz na nossa vida. E vai concebendo, então, novas formas da gente iluminar aquelas emoções, aquelas dificuldades. Então, tem uma mensagem muito interessante a esse respeito que eu queria compartilhar com vocês, que vai falar sobre essa questão do despertar espiritual, do cair em si. Vou ver aqui na minha cola. Essa mensagem está no livro Fonte Viva, no capítulo 88, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E depois, quem puder ler na íntegra, uma mensagem muito rica, muito interessante, que vai falar justamente sobre isso, sobre esse momento em que a gente se dá conta de que é necessário mudar, não é? Então, a esse respeito, a gente traz uma passagem do Evangelho de Jesus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 6, aquela passagem emblemática sobre o despertar de Paulo de Tarso, até então Saulo. E é do nosso conhecimento, não é, que é uma passagem muito estudada também na doutrina espírita, esse momento em que essa grande alma tem que deparar-se consigo mesmo, não é? Então, Saulo, que passa daquela condição de perseguidor de cristãos para se deparar com a realidade do Cristo, do seu Senhor, né? Então, que momento foi aquele? De tal forma que ele nunca mais seria o mesmo. E Emmanuel, nessa mensagem, ele vai falar de algumas personagens do Evangelho e desse momento de despertar, de se dar conta
Ele vai citar Judas Iscariotes, e ele diz que Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Então, olha que interessante, Judas tinha uma visão equivocada da vida, como a gente comentava, né? E ele se agarrou àquilo. Ele acreditava que o evangelho de Jesus era um evangelho do reino palpável, um reino materializado, um domínio político, né? E acreditava que as criaturas deveriam ser convertidas compulsoriamente. Então, ele estava permeado por esse engano, por esse auto-engano. Mas Emmanuel vai dizer que quando ele caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Então, nós sabemos, naquela existência, qual fora, então, o destino de Judas, né? Em função desse equívoco, quanto sofrimento lhe trouxe. Mas Emmanuel vai dizer que outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si, a tempo de realizarem salvadora retificação. Então, olha que interessante, né? Quantas vezes Deus nos chama dessa mesma forma para que a gente possa despertar enquanto é tempo, né? Desperta, ó tu que dormes. Então, alguns personagens, ao contrário de Judas, tiveram a felicidade de despertar do seu auto-engano, por mais difícil que tenha sido. Então, Emmanuel vai falar de Maria de Magdala, a grande equivocada, que pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Aquela mulher obsediada por vários irmãos, todavia caindo em si sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Então, Maria, que foi essa mulher que mudou da água para o vinho, né? Tamanho foi o impacto que ela teve ao sentir o contato com o amor de Jesus. Despertou na sua alma, despertou a sua consciência que estava ali enseguecida. E aí é interessante a gente refletir, porque não cabe a nenhum de nós julgar, né? Nós não sabemos da história dessa mulher. Talvez o que ela conhecesse da vida fosse aquela miserabilidade. Talvez ela nunca tenha sido amada até então, até aquele momento em que conheceu Jesus. Talvez tenha sido uma criança que foi abandonada desde tenra idade. Talvez tenha sofrido dores diversas. Então, muitas vezes, quando a criatura fica sem referência do positivo, sem referência da família, do respeito, do carinho, é difícil, às vezes, para que o espírito saiba viver de uma outra forma, né? Então, nós não sabemos a história dessa mulher. Quem foi Maria, né? Por que se tornou Maria de Magdala? Isso é até uma coisa interessante para a gente refletir, né? Então, ela estava naquela condição, mas no momento em que conhece Jesus, conheceu o amor. E aquele amor despertou a sua alma. E ela toma, então, aquela decisão e vai trabalhar pelo resto da sua vida para poder iluminar o seu ser, o seu coração. Emmanuel vai falar também de Pedro,
que, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Então, Pedro, como quantos de nós, eu tenho até uma história assim, engraçada para contar da minha avó. Minha avó, uma vez, falando sobre a negação de Pedro, ela muito espontânea, e ela falou assim: ora, mas é claro, se eu fosse Pedro, teria feito a mesma coisa. Quem é que ia ter coragem naquele instante? Eu achei aquilo tão engraçado. A espontaneidade, a sinceridade que ela teve, né? De reconhecer. Porque é verdade que no momento de ameaça diante da própria vida, quantos de nós teriam a virtude, né? De sermos firmes até o fim? Não sabemos. São situações que se apresentam para a gente só na hora que a gente vai descobrir como é que a gente reage, né? Então, Pedro foi uma criatura também que naquele momento se deparou com sua fraqueza, com a sua dor, com a sua imperfeição. Mas depois, amado pelo Mestre, ele também despertou, seguiu adiante. E Paulo, que nós comentávamos agora há pouco, confiava-se a desvairada paixão contra o cristianismo. Então ele era um perseguidor dos cristãos, perseguidor do evangelho. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então, tantas histórias nós temos desses grandes vultos, dessas grandes figuras do Evangelho que estão no nosso imaginário, né? Que estão no nosso coração, para que a gente possa refletir sobre esse momento tão precioso para nós, que é o momento do nosso despertar espiritual, o momento em que nós somos chamados todos os dias a cair em si, a se dar conta dos nossos auto-enganos, dos nossos desenganos. Esses irmãos tiveram a dádiva, a felicidade de conhecer pessoalmente o Cristo naquela existência. Mas eu queria aqui também trazer essa reflexão de que muitas vezes o nosso despertar ele pode ser pequenininho, né? Ele pode ser singelo, pode ser nas pequenas coisas. Então, por exemplo, temos uma história de um confrade que eu queria aqui compartilhar, que foi um irmão que sofreu com alcoolismo durante 30 anos. E ele não conseguia se libertar daquele vício e de toda aquela dificuldade. A esposa dele, que é, como se fala, protestante evangélica, né? Ela, durante todo aquele tempo, orou pelo marido, todos os dias. E quando ia lá na igreja, lá no seu culto, ela se ajoelhava lá no seu silêncio e pedia a Deus para que Deus pudesse curar aquele homem, pudesse libertar aquele homem daquele vício, daquela dor. E eis que um dia, como é que a vida fala para a gente, né? Ele teve um acesso que ele passou tão mal, e desculpe a imagem forte, mas ele vomitou
passou tão mal, vomitou tanto, que ele, uma pessoa simples, humilde, ao se deparar com aquilo, ele achou que estava botando pedaços do fígado para fora, né, já com cirrose. E quando ele vê aquilo, ele se dá conta e fala assim: meu Deus, onde é que eu estou? O que é isso? Eu vou morrer se eu continuar desse jeito. E naquele momento ele toma uma decisão e fala para si: eu vou parar de beber. Então, são situações assim do cotidiano, né? São histórias que são comuns a nós. Às vezes é uma situação simples que acontece e a gente tem um chamamento, né? Seja pela saúde, pela doença. Às vezes é um filho que nasce, que modifica a nossa vida, as nossas decisões. Então é aquele instante que Deus está falando no nosso coração, para que a gente tome o nosso cajado e siga adiante, siga um novo caminho. Então eu vou terminar por aqui, que já acho que já vai dando nossa hora, né? E mais uma vez agradeço por estar aqui com todos e espero que tenha sido muito proveitoso para todos nós. Obrigada. Nós que agradecemos a Clarissa pela exposição da noite e nós rogamos a Deus que abençoe você, o seu marido e quem estiver chegando por aí, para que possa ter, assim, muitas bênçãos em terras norte-americanas, viu? Com a possibilidade até, quem sabe, de criar um grupo de estudos aí na cidade onde você está. Que Deus abençoe infinitamente você, o seu marido, por esse trabalho que vocês realizam. Convidamos a todos agora, inclusive você, Clarissa, para nos acompanhar na visualização terapêutica e na irradiação. Vamos então fechar os nossos olhos, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor, Dr. Guilherme Marchi. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor, Dr. Guilherme Marchi, faz para nós a prece dirigida à Mãe Santíssima, rogando a ela força e saúde, bom ânimo, alegria de viver para todos nós. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas e perispirituais. Nos é oferecida da água fluidificada. E juntos, mentalmente agora, vamos à nossa irradiação. Jesus amado, Mestre e Senhor de nossas vidas, rogamos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da tua casa de Batuíra. Imploramos em favor daqueles que nós conhecemos e que passam por situações difíceis. Que todos possam ser envolvidos em tua bondade. Pedimos também, Senhor Jesus, em favor daqueles que tiveram essa prova coletiva na Síria e na Turquia. Que esses irmãos que desencarnaram possam ser atendidos e socorridos pelas tuas falanges socorristas e que possam ter todo o acolhimento necessário para esse momento, assim como as famílias que ficaram encarnadas na Terra. E tudo isso, Senhor Jesus, te imploramos, em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrando de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Nós Boa noite. agradecemos imensamente, viu, Clarissa, o Edmilson, a todos que estão conosco e convidamos para amanhã, às 15 horas, estarmos juntos no nosso momento de oração. Fiquem com Deus, muito obrigado. Um beijo, Clarissa, tudo de bom. Um Fica beijo, com Deus. Edmilson. Fica com Tchau, Deus, tá? tchau. Muito obrigado. Obrigada a Fica com você. Deus, Maria Helene. De bom.